Bem, vamos começar, né? Pessoal, essa semana, para que a gente possa organizar a melhor as nossas ideias nessa aula de introdução aos princípios de marketing, e também dê uma continuidade mais sem tanta pausa com a outra disciplina de projetos de empreendedorismo rural, que a gente iniciou na semana passada, o plano de negócio, eu resolvi destinar essa aula para completar a aula que a gente iniciou de planejamento, gestão e princípios de marketing. E aí na semana que vem a gente vê as duas aulas de projeto empreendedorismo, porque senão ficaria quebrado esse assunto. E na semana que vem eu também talvez não conseguiria completar a aula de continuidade do sumário executivo, certo? Então a gente faz uma troca essa semana, mas na semana que vem a gente repõe e eu vou tentar resumir mais as aulas para a gente não ser, para que a gente não tenha novamente que fazer essas trocas, tá? Então a gente vai continuar o assunto que a gente iniciou, né, na nossa primeira aula de hoje, onde a gente abordou qual a importância, né, que o marketing tem para gerar competitividade, mostrar como a empresa ela pode se destacar em relação às outras. E uma das vertentes mais importantes para isso é justamente a publicidade e a propaganda, né? O cinema, né, o primeiro filme a ser feito no mundo foi em 1895, aliás, né? E o cinema ele se tornou algo mais profissional a partir da década de 20. Então, nesse sentido, a gente tem aí 100 anos da indústria cinematográfica, mais de 100 anos da indústria cinematográfica se completando nessa década. E nesse sentido, as derivações do cinema, como o vídeo, né, e aí a gente vai falar especificamente do vídeo publicitário, ele praticamente tem dado contribuições muito relevantes ao longo da história, né? Desde o início do surgimento da televisão, ou mesmo das frequências de rádio, e mais recentemente também aí na internet, né, principalmente agora onde, através dos algoritmos, eu posso fazer um marketing mais direcionado para uma pessoa que está buscando um determinado produto, né? Então, a gente vai fazer agora nessa aula um mergulho, né, na história, né, da publicidade brasileira, visualizando alguns comerciais, né, desde aí da década de 80, 90 principalmente, que é mais recente, até chegar a algumas informações de alguns anos anteriores, ou mesmo desse ano, que mostram como o marketing também ela é uma área de estudo muito delicada, onde as empresas têm que ter muito cuidado em como vão apresentar o seu produto, né? Porque da mesma forma que isso pode garantir o sucesso empresarial e o reconhecimento, também pode representar muitas vezes um suicídio do lançamento desse produto no mercado, tá? Então a gente vai se divertir um pouco, né? Porque basicamente as propagandas brasileiras elas são conhecidas no mundo inteiro como muito peculiares no que diz respeito a divulgar um produto, que é o uso do humor, né? Normalmente nossas propagandas utilizam piadas, situações divertidas, né? Enquanto em outros países é comum apenas você mostrar o produto e suas qualidades sem contar uma história ali por trás. Mas também o nosso objetivo vai ser reconhecer os argumentos, as imagens, situações que hoje a gente já considera completamente em desacordo com a nossa realidade atual, né? E principalmente, não apenas porque somos uma sociedade mais madura, né, no que diz respeito a tolerar ou a intolerar determinadas posturas e comportamentos, mas também pelo fato de atualizações históricas pelo qual o mundo ou mesmo o nosso país passou. O Luciano está colocando aí, né, que inclusive há hoje todo um banco de dados, né,
para se criar segurança ao usuário, ou seja, a gente começou a ser bombardeado demais, principalmente com a internet, com comerciais dirigidos, né? E a gente hoje, principalmente, se não me engano, foi ano passado, quando foi aprovada uma nova lei que garante, né, a nossa possibilidade de acessar configurações de sites, de aplicativo e determinar se essas plataformas podem ou não rastrear todas as nossas informações, então está começando a haver um controle melhor. Na internet está começando agora a haver um controle, né? Mas muita coisa ainda é um tanto quanto inaceitável e vai precisar ser corrigida no futuro, né? Mas isso, obviamente, é porque a internet, embora tenha surgido aí no final dos anos 80, mas ainda é algo novo em termos de consumo populacional em massa, né? Mas outros meios de comunicação, e no caso a gente vai trabalhar aqui com a veiculação de propaganda em televisão, eles passaram justamente por todas as regulações que foram necessárias. Com o tempo foi se visualizando a necessidade de se aperfeiçoar a forma como a propaganda era exibida, justamente para garantir que nós, os consumidores, não fôssemos diretamente prejudicados, né, por um marketing mais abusivo e muitas vezes até irresponsável. É isso que a gente vai observar a partir de agora. A publicidade sendo aplicada em outras épocas, aqui no caso de veiculação na televisão, né, que até hoje é o meio mais caro e também mais, que normalmente tem mais alcance, que é o veículo de comunicação que as pessoas têm mais acesso, e a gente deve sempre lembrar que seja em rádio, televisão, internet, quando a gente está consumindo algo de graça, né, isso se paga pela propaganda que é exibido, né, e justamente essa propaganda não deve ser feita de qualquer forma, né? Mas nem sempre foi assim, e é isso que a gente vai observar a partir de agora, tá? Então vamos visualizar o primeiro vídeo que eu trago para vocês, que é, se não me engano, aqui da década de 80, que é do café Canaã, né? Então, um produto muito consumido pelo brasileiro, né? A qual eu já revelei hoje que sou fã, a Clarice também, a Clara Roberta também, e a gente vai ver como que era um comercial de café aí na década de 80. Só um momento que eu vou abrir aqui para vocês. Tá aparecendo, pessoal? Tá sim, Washington. Ok, vamos lá o vídeo então. Trouxe o pó. Deixa eu tirar. Esse é do bom. Café Canaã, pó da melhor qualidade. A senhora vai ficar doidona. Conseguiram escutar direitinho? Parece que sim, né? Pessoal, se a gente tirasse as imagens e deixasse só as palavras, o som, o que que a gente imaginaria qual era o produto que estaria sendo vendido ali? Não precisa nem comentar, na verdade. Tá bom, tudo bem. Eu ia Comentar. dizer que era, eu ia dizer que era um produto ilícito. Exatamente. O texto, né, foi criado em cima de fazer uma piada, obviamente, mas essa piada acaba fazendo alusão ao consumo, né, de um produto ilícito, como o próprio Luceudo colocou, né? Na época era engraçado e a gente hoje até pode assistir e ver como engraçado, mas esse produto ilícito que a gente facilmente consegue reconhecer, ele não é nem um pouco engraçado e nem os problemas que são gerados por ele é engraçado, ou seja, é quase como se o comercial fizesse uma apologia ao consumo de drogas, né?
Então, obviamente que nos dias de hoje, um comercial como esse iria veicular, né, seja qual for a mídia, né, seja televisão, internet, rádio, porque certamente muitas organizações da sociedade civil iriam questionar essa piada, porque no caso seria uma piada de mau gosto, porque faz comédia com um problema que é muito sério no nosso país, né, e não tem nada a ver com o produto. Agora vamos para o próximo vídeo. Esse vídeo, pessoal, ele também foi muito polêmico, certo? Na época que ele foi exibido, pelo que eu pesquisei, viu? Mas é um comercial que ganhou, inclusive, muitos prêmios internacionais, que se destacou, né, como um dos melhores comerciais no ano em que ele foi vinculado. Ele é o comercial do sabonete Febo, né? Vamos assistir e depois vamos comentar. Falando em Febo, eles lançaram ali. E agora, pessoal, alguma coisa nesse comercial que chamou atenção? O que vocês acham que está em desacordo com os dias de hoje? A questão do modo como a criança foi posta no comercial. Uhum. Inclusive chamava muita atenção, a Sara está colocando aqui, né, a menina repetindo todos os gestos, a Clarice colocando que a criança estava sendo influenciada, né? Na época, né, como eu falei, o comercial até foi premiado, né, inclusive fora do nosso país, e justamente talvez pela graça que se tem a criança imitando a mãe, né, sendo completamente influenciada, como está sendo exposto aí pela Clarice. Mas também pelo fato tanto a criança quanto a mãe em determinada cena estarem completamente nuas, né? Nós não visualizamos, tem um momento em que são colocadas tarjas pretas, mas são colocadas tarjas pretas hoje, na época em que o comercial foi veiculado, né? Elas eram mostradas nuas realmente, e isso obviamente nos dias de hoje quase que praticamente inaceitável, né? Principalmente com um comercial que veiculava, por exemplo, às cerca de 6 da tarde. E aí nós vamos visualizar outra imagem que é outro vídeo, aliás, que é muito semelhante a esse e que mostram também o mesmo problema que é apresentado. Aí a gente aprofunda a discussão. Quando me dão coisa de gente grande pra eu tomar banho, eu nem abro. Agora, sempre tomar banho com a Mônica. Eu banho no banheiro, embaixo do chuveiro. Lavo meu cabelo e deixo o corpo todo ensaboado. Ensaboado. Mônica do meu lado. Do meu lado. Linha da Mônica, a fórmula suave pro seu filho tomar um banho de Mônica. Todos os dias. O que eu faço é com a Mônica que eu me sinto feliz. Yeah!
O Luciano está perguntando aqui se é do canal 90, né? Alguns sim, Luciano, eu estou tirando de lá, viu? Bem, nesse último vídeo, pessoal, a gente também tem o mesmo probleminha que foi colocado lá, né? Que é a exposição de crianças, né? Esse vídeo, ele tem um corte, né? Mas o garoto, ele está tomando banho completamente nu e é mostrada a nudez também do menino, né? Então imagina, por exemplo, nos dias de hoje a gente expor uma criança, né, no comercial como esse, aí alguns anos à frente ela está lá na escola levando bullying, né, por essa imagem pública que foi veiculada, né. Então, na época era muito comum as crianças serem utilizadas nos comerciais justamente porque elas são fofas, elas são graciosas, elas chamam a atenção, né? Elas prendem a atenção do consumidor, seja qual for o produto. Só que era praticamente ignorado os danos a qual essa exposição das crianças, né, muitas vezes até nuas, esses são apenas dois exemplos, mas há vários, né, do que acontecia na década de 80 e 90, que isso acabava acarretando no futuro, né. Então isso mostrava uma falta realmente de bom senso e às vezes até uma ingenuidade, né, que na época não se conseguia visualizar problemas como a gente visualiza hoje, como por exemplo a questão da pedofilia que pode ser influenciada também por imagens como essa, sendo vinculadas novamente em horários como a tarde, como o início da noite, ou seja, que qualquer pessoa teria acesso à informação. Então, por mais que não fosse uma má intenção, que houvesse na época essa compreensão de que crianças chamam bastante atenção, que é interessante utilizá-las, mas ignorou-se os problemas que poderiam surgir, ou porque esses problemas não eram tão recorrentes na época, e só com o passar do tempo a gente via que havia realmente um problema nessa alta exposição das crianças. Deu para compreender? Alguém quer comentar? Só complementando, Washington, Pois não. sobre essa exposição das crianças, isso vem ganhando força. Só um instante, Washington. Pois não. Isso vem ganhando força nos dias de hoje, que até um dia atrás, mais ou menos assim, eu vi uma reportagem a respeito justamente disso, que era a questão, só que não era nos comerciais, era a questão do modo que as mães expõem as suas crianças na internet e de como isso poderia influenciar a vida delas na escola ou em meio social quando elas crescerem, no caso, né? Que daí tudo aquelas postagens iriam ficar guardadas e tal, e seria algo prejudicial. Certo que isso já foi banado na questão da televisão, né? Que com certeza nem seria aprovado, né? Um comercial como esse dia de hoje, mas a questão das redes sociais ainda, infelizmente, pode ser que seja verídico isso no futuro. Exatamente, uma boa colocação aí do Lucildo, né? E casando com o que eu comentei lá no início da aula, né? Hoje, né, veículos como a televisão, rádio, eles já passaram por diversos processos e regulamentações e dá para fazer hoje uma televisão muito segura, com qualidade, né? Principalmente agora com as TVs tecnológicas, você tem até como restringir canais de TV ou programações para evitar, por exemplo, que uma criança assista um programa inadequado, né? Vocês devem lembrar também que toda vez que a gente está assistindo um programa de TV, aparece uma classificação indicativa, né, dizendo qual o público a qual aquele programa se destina. Inclusive, então, é critério do pai e da mãe decidir. Se o programa está dizendo lá que é para maior de 14 anos, se o filho for de 13, de 12, é responsabilidade dele, mas o governo e as empresas cumprem a sua obrigação de informar a que público aquele produto está sendo destinado, né? E olha, pessoal, isso não é tão recente, né? Eu falei vocês que cresci na década de 90, eu lembro de ter assistido alguns dos maiores clássicos de filmes de terror em sessões como, não era a sessão da tarde, era o cinema em casa, que era uma sessão de cinema que tinha no SBT, né?
Aí vem filmes como A Volta dos Mortos-Vivos, Brinquedo Assassino, onde a gente tinha um boneco assassinando a pessoa em plenas 2, 3 horas da tarde, né? Então, isso hoje não existe mais. Você pode ver um filme de terror sendo exibido em uma TV a cabo, né? Onde tem a classificação indicativa, mas na TV aberta, né, é tudo mais bem regulamentado. Então, passou-se o tempo e tudo foi se aprimorando, né? E nos termos comerciais foi criado um órgão, que é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, aonde todo comercial, seja para rádio, TV, internet, vai passar por ele, para ele decidir. Isso pode veicular em qualquer tipo de site, onde qualquer pessoa de qualquer idade tem acesso, isso pode ser exibido em qualquer horário da programação, né? Então, é um filtro muito importante para a gente destinar como que o conteúdo publicitário ele vai ser divulgado. Então, vamos dar continuidade, né? Vamos para o próximo vídeo. Esse aqui que foi muito popular, cara, chamou muita atenção realmente na época e fez muito sucesso. É um comercial da Garoto, do Batom Garoto. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o chocolate da Garoto que não sai da boca nem da cabeça. Aí nós temos mais uma vez as crianças, né, sendo colocado como evidência do comercial, e por mais que pareça uma cena muito boba, né, mas esse comercial usa um truque, né, de psicologia, o que é muito semelhante à hipnose, né, embora obviamente não seja uma hipnose nada profissional, para poder passar uma mensagem muito fixa de ordem de compra, né? E, obviamente, as crianças aí são as mais expostas. Nesse sentido, pessoal, esse comercial fez muito sucesso, né? Era muito comum, por exemplo, quando o pai ou a mãe ia sair, por exemplo, para fazer uma compra, as crianças diziam, compre batom, ou quando iam com os pais em um supermercado, em uma bodega, ficarem dizendo isso, né? A ponto que depois o comercial ele teve que ser retirado do ar, porque basicamente havia uma mensagem muito abusiva do contexto como ela é transmitida. Ok? Agora a gente vai ver um... A gente vai ver dois comerciais, aliás, que inclusive falam sobre o comportamento ético no que diz respeito à concorrência leal, ou seja, eu estou fazendo um comercial para divulgar o meu produto ou estou fazendo um comercial para ofender o meu concorrente, né? Nós vamos visualizar os dois vídeos e depois a gente vai comentar.
do Alto Amazonas, subindo aqui o rio Maués Açu. Bom, a gente está entrando agora na Fazenda Santa Helena, que é a fazenda da Antártica. Aqui tem a maior plantação de guaraná do Brasil. Esse aqui é o pé de guaraná. É com o fruto dessa árvore que é feito o seu guaraná Antártica. Agora, pede a Coca-Cola para mostrar para você a árvore da Coca. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. Deu para compreender? Conseguiram visualizar bem? Deu sim, Washington. Deu sim. Isso daí era justamente uma coisa que eu ia perguntar ao senhor, mas eles fizeram propagandas inferiorizando outras marcas, não é mesmo? Exatamente. Aí eu ia perguntar para o senhor se isso poderia, nos dias de hoje, porque a gente vê os comerciais do carro Digo 8 Turbo, acho que era esse o nome, que ele fala melhor que Fiat, melhor que... Aí fala outras marcas, entendeu? Tipo, inferiorizando as outras marcas de carro. Depois o senhor dá uma olhadinha na propaganda. Qual é a marca, no caso? Digo 8 Turbo. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas é Digo 8 Turbo, 7 cavalos, a oitava maravilha do mundo. Acho que todo mundo já viu isso. Eu vou procurar. Bem, hoje, além do CONAR, né, chamar a atenção, tem também mais a questão ética, né? Na época, né, isso aí foi no final dos anos 90. Eu lembro que a da Pepsi não, mas essa da Guaraná Antártica eu via. E no primeiro comercial, né, nós temos a criança tirando 2 latas de Coca-Cola apenas para servir de escada para ela poder conseguir comprar o refrigerante que ela quer, que é o da Pepsi, né? Então ela praticamente pisa em cima do refrigerante concorrente. E depois a gente tem o Guaraná Antártico fazendo uma provocação, né? Mostrando que o Guaraná é produzido a partir de um fruto de uma árvore tipicamente brasileira e faz a pergunta, né? Pergunta para a Coca-Cola onde é que fica o pé da Coca, né? Para quem não entendeu, né, a Coca-Cola tem como um dos ingredientes principais do seu refrigerante um óleo que é extraído da folha de coca, né, que é a mesma planta a qual você produz a cocaína, que obviamente é uma droga ilícita, mas a planta em si, não. Isso pode? Pode. Até o momento não existiu nenhuma constatação de que a substância que é inserida no refrigerante influenciaria a causar uma dependência pelo fato de ser uma derivada daquele produto, né? Tanto é que é uma planta ilegal para você poder plantar e poder extrair, mas ela tem a sua produção toda controlada. Então já houve alguns questionamentos, mas hoje ela é uma empresa muito séria no que diz respeito a esses aspectos, e durante muito tempo, né, isso foi meio que escondido da sociedade, né, e ficava os boatos, olha, existe a introdução de cocaína, de droga no refrigerante, né, mas aí com o tempo foi se esclarecendo essa situação. O comercial da Antártica, então, faz uma provocação, né? E a da Pepsi também. Nesse sentido, isso nos dias de hoje, além de possivelmente ser chamada a atenção do CONAR, embora me chame a atenção esse exemplo que o Lúcio colocou aí, de que talvez existam comerciais que ainda utilizam, né, esses termos de tocar no nome do concorrente, mas é também muito mal visto no mercado publicitário, né? Hoje se entende que as empresas elas precisam divulgar o seu produto, as qualidades do seu produto, e não difamar o produto do concorrente, né? E notem que normalmente a empresa que normalmente se destaca, que consegue sempre trabalhar mais práticas de inovação, ou seja, ocupar o ponto maior do mercado, normalmente são aquelas que também são mais atacadas. É como a gente facilmente vê, por exemplo, nos veículos de vídeo, emissoras de televisão, de rádio e jornais serem atacados justamente por serem independentes, por não fazerem apenas propaganda de político, mas fazer denúncias quando assim são necessárias.
E assim, nesse sentido, felizmente isso melhorou muito no nosso país, porque era muito comum a gente ver esse tipo de comercial ofensivo, né, que faz com que a prática da publicidade ela seja desleal e, obviamente, isso pode gerar muitos problemas jurídicos, né, como uma empresa processando a outra por se sentir difamada, por se sentir prejudicada com informação que não pode ser comprovada. Então, felizmente, isso melhorou muito no nosso país. Acontece, vez ou outra, da gente ouvir situações parecidas. Essa que o Luciano citou, me parece ser nessa linha. Mas eu lembro, por exemplo, algum tempo atrás, uma propaganda da Claro, que era inclusive protagonizada pelo Neymar, aonde ele pede para um repórter visualizar um vídeo dele, o jornalista insulta ele, dizendo que ele é cacai, né, a fama dele sempre está simulando faltas, e ele diz, vê meu vídeo aí e vê se eu sou mesmo caicai, e aí o jornalista vai visualizar o vídeo, mas a internet dele é do chip de outra operadora, mas não é citada essa operadora, e aí eles brincam, você tem o lesma chip, né, que a velocidade é muito lenta. Aí é só dito isso, né, não precisa nem dizer o nome da concorrente, mas a gente imagina quem seja. Então, ainda existe esse tipo de publicidade, mas é de uma forma bem menor do que existia no passado, onde você praticamente dizia o nome da concorrente e, como no comercial da Pepsi, né, você inclusive até mostrava o produto do concorrente, o que é algo que é realmente considerado hoje muito baixo, né? É um tipo de publicidade baixa que os objetivos principais que devem ser divulgados do seu produto são deixados de lado em prol de um discurso difamatório. E a Rainha está colocando aqui que viu um parecido com esses e acha que era do Burger King. Então, ainda a Clarice está colocando também o que tem o da Xiaomi e da Apple, né? Acho que foi um caso que a Xiaomi fez questão do carregador celular, que os celulares da Apple vão vir sem carregador agora, acho que foi isso. Então, nesse sentido, ainda existe. Mas, às vezes, é sem colocar o nome do concorrente, né, ou uma palavra realmente que denigra, né? Ainda existe, mas não são os melhores comerciais, digamos assim. Normalmente não são esses comerciais que chegam a ser indicados a prêmios, né, que participam de festivais para concorrer a prêmios de publicidade, porque essa não é a melhor prática a ser colocada no mercado, né? Mas, enfim, existe, mas felizmente não é nem de longe perto daquilo que já foi um dia. Agora vamos ver mais um vídeo que trata sobre... eu entendo, Clarice. E aí o Luciano está citando aí mais um, né? Aí a gente vai ver outro vídeo aqui que trata sobre as mudanças de valores no que diz respeito a determinados comportamentos, né? Esse é um vídeo de um extrato de tomate. Vamos visualizar. Adora salsarete manjericão. Se não tiver Especial da Salsarete, dá uma olhada. Meu marido adora salsarete manjericão. Se não tiver... Menina, ao sua bolonhesa, você joga em cima do macarrão. Ai, meu anjinho. Lá no cabeleireiro, minha filha, não se fala de outra coisa. Salsarete, caldo de carne, é divino. Salsarete parmesão. Querida, é a glória. Molho salsarete. Segredo bom, você sabe, né? Mulher nenhuma conta pra outra. Salsarete tradicional, assim como eu. Tradicionalíssimo, Santa. Bom, você sabe quem ficou... Nesse caso aqui, pessoal, a ideia da Salsarete foi fazer uma brincadeira, né, com as mulheres, normalmente eram a maioria das donas de casa, né, na época do Brasil, e aí nesse sentido eles chamaram um grande time, digamos assim, de astros da época, da TV
e até do esporte, como o Maguila, que aparece ali no final, que foi um grande pugilista brasileiro, para fazer um comportamento simulando mulheres, né? Mas também que hoje chega a ser interpretado, obviamente, como um comportamento que seria homofóbico por você satirizar um determinado grupo de pessoas, né? Então, isso mostra também esse é um primeiro exemplo que a gente tem aqui da mudança, né, que a gente vê hoje no que diz respeito a como que são criados os comerciais e a linguagem dele tem que ser universal, tem que ser para todos, sem você poder, mesmo que não querendo, ridicularizar uma espécie de grupo, né, como, por exemplo, de homossexuais, de uma determinada religião, de uma determinada etnia, né, como os negros, como os indígenas, como os quilombolas, né, isso acontecia muitas vezes, infelizmente, e hoje, obviamente, já há um cuidado maior em como que é feito o roteiro de uma comercial para você não ofender a um determinado grupo, né? Vamos ver outro vídeo aqui. Nesse comercial de 1991. Olá, seu trouxa. Tudo bem? Tá caidaço, hein? Também come fora de hora, fritura, sanduíche de pé no balcão. Seu bola murcha, dorme tarde, bebe, fuma. Você não gosta de você, não? Seu bobo. Pense mais em você. Tome Biovita da Nestlé. A nova geração de iogurtes com bífidos ativo. É saudável, natural e muito gostoso. Você vai longe. Gente, olha aí, imagina a Nestlé, que hoje é uma das referências, uma das empresas mais respeitadas. Imagine que um dia a gente viu um comercial dela, onde o protagonista começa insultando o espectador, né? Chamando de trouxa, colocando adjetivos, entre outros. A Clarice está colocando que você compra o produto e ganha um brinde de uma depressão. Exatamente. Imagine uma pessoa depressiva que está com a autoestima lá embaixo, aí ela vai assistir um filme durante a tarde, aí passa esse comercial, onde até o comercial insulta ela, né? É algo realmente que hoje não tem como a gente imaginar acontecendo, né? E aí, já no final dos anos 90, a gente ainda pega alguns exemplos que nos deixam assim de boca aberta com o conteúdo, né, das palavras que eram utilizadas, que muitas vezes não precisa nem ter um palavrão, mas a insinuação, né, assim como o primeiro vídeo que a gente viu lá do Pó do Café, deixa bem claro que quer passar ali uma mensagem que às vezes vai muito fora do que deveria ser o comercial publicitário. É como a gente vai ver aqui nesse comercial de 1999, da Boticário. Oi. Oi, já sei, presente pro namorado. É. Dimitri por R$25,75. Nossa, adorei esse batom em lava. Ele é barbudo e se lê loção após barba. Ai, a pele fica tão lisinha. Que tal insensatez? Ai, R$23. E vocês dois podem usar. Olha, já sei. Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado? Vou dar sim. Boticário. Todo mundo ama dar, todo mundo ama usar. Esse é muito cuidado na hora da gente comentar, né? Mas como vocês podem ver, desce a ladeira abaixo, né? E novamente, um comercial que vincula aí no intervalo de novela das 6, na sessão da tarde,
E mesmo no final dos anos 90 não havia ainda a preocupação de como que isso iria impactar, né? Às vezes, pelo fato de talvez não tendo a internet, né, havia uma ingenuidade muito maior nas crianças, nos pré-adolescentes da época, mas hoje todo mundo já entende com perfeição o que que se queria insinuar, né, com o final desse roteiro. E aí, obviamente, a partir dos anos 2000, né, há um cuidado muito maior, um crescimento, né, nesses cuidados com roteiro, com disseminação do conteúdo, mas mesmo assim, né, nos dias de hoje, as empresas elas estão suscetíveis a cometer erros, né? O Luceu está perguntando onde é que estava o CONAR, né, quando isso aconteceu. O CONAR já existia, né, mas é aquela questão, Luceu, na época, né, a gente foi aprendendo a ser mais tolerante com algumas coisas que a gente tolerava, né? Ou seja, tinha situações na época, como por exemplo as propagandas das crianças, que apareceu, por exemplo, sem roupa, que era considerada fofa, né? A gente não conseguia olhar com maus olhos, mas com o passar dos anos a gente viu que a maldade está assim presente e a gente precisa mudar a postura, né? Mudar os diálogos para não dar nenhuma possibilidade de haver mais interpretações, né? Então, na época, esse comercial, eu não lembro, pela pesquisa que eu fiz, de ter recebido alguma denúncia, alguma coisa do tipo, né? Mas, obviamente, é uma piada que hoje você pode ver num filme de comédia ou num programa de comédia que passa à tarde da noite, né? Não no horário como à tarde ou início da noite, porque não se adequa, né, ao linguajar que é adequado para pessoas mais novas, né, da adolescência ou da infância. Inclusive porque isso acabava por influenciar, né, em como que uma pessoa dessa idade poderia construir os seus argumentos, né. E para encerrar aqui, a gente vai ver o último vídeo, esse de 2016, né. Esse foi o seguinte: o estado de São Paulo, né, quando elegeu um novo governador, se não me engano, em 2014, foi isso. Em 2014 elegeu o João Dória, que hoje é governador do estado. Na época ele foi eleito como prefeito da cidade de São Paulo, e ele causou muita polêmica quando resolveu pintar de cinza todas as viadutos, passarelas, entre outros aspectos onde havia parede, e havia pichações, né, e alguns trabalhos de grafite. Na verdade, foi feito um trabalho para poder tornar essas estradas, esses locais de bastante trânsito mais adequado ao centro urbano, e não era um ataque ao grafite, era um ataque a pichações, né, que é um vandalismo, né. Já o grafismo não, é arte. Inclusive, outras vias da cidade e outros locais, como os prédios públicos, foram destinados para o grafite, fazendo com que essas pessoas mudassem a opinião, né. Só que no momento em que essa política foi implantada, muitas pessoas não souberam diferenciar o que era combater a pichação e o grafite. E a Amazon, que estava se introduzindo no Brasil naquele ano, naquela época, ela fez um comercial insultando essa medida que foi colocada pelo então prefeito na época. Vamos ver esse comercial. Os melhores livros, compreendeu, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe. Não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. Vou tomar café com Christian Grey. E odeio café. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. O guia do mochileiro das galáxias define amor como geralmente doloroso. Se puderes dizer todos os animais são iguais. São aqueles que dizem que você já sabe.
Bem, quando todo mundo conseguiu visualizar direito? Pronto. Enfim, quando esse comercial estreou, né, a impressão foi assim, pronto, a Amazon lacrou, né, porque ela insultou o governo que tinha cobrido a cidade de cinza, tinha apagado as cores, a diversidade, né, que é representada pelo o grafite, né? Mas, na verdade, a política, com o passar dos meses, ficou bem claro que era acabar com as pichações, que era chato, por exemplo, numa das principais vias de São Paulo, onde vem muito turista de fora, você vê uma cidade pichada, isso gera vandalismo, que é diferente do grafite, né? Enquanto o grafite teve diversas áreas que foram destinadas para ser incentivado. Então, o que aconteceu? O prefeito, na época, assim que viu o comercial, ele fez um tweet, né? Ele foi ao Twitter, na rede social, e escreveu: acabei de visualizar o novo comercial da Amazon. E gostaria de saber, já que vocês se importam tanto assim com a nossa cidade, por que vocês não doam livros e dispositivos eletrônicos que as nossas crianças tanto precisam, já que poderia ser algo mais útil do que fazer uma propaganda com comentários ofensivos, né? Foi mais ou menos isso, não é exatamente isso que estava escrito, né? E assim que o prefeito tuitou isso, uma das principais concorrentes da Amazon no Brasil, a Livraria Saraiva, que é brasileira, e outra rede de varejo nesse ramo, que é a Kabum, elas responderam o tweet do governador. Olha, governador, nós gostaríamos de doar livros e outros equipamentos. Vamos conversar? Ou seja, houve ali meio que uma oportunidade muito grande das empresas concorrentes da Amazon, né, de oferecerem doações ao governo de São Paulo e se mostrarem como empresas mais conscientes que estão no mercado, não apenas para causar confusão, né, mas para apresentar soluções. Ou seja, um comercial que o objetivo era vender o livro eletrônico da Amazon, ele perdeu o sentido quando acabou adotando uma crítica política, que é algo que uma empresa ela não deve fazer no mercado publicitário, e a partir da resposta do prefeito em uma rede social, as diversas outras concorrentes se aproveitaram dessa situação. E foi o que aconteceu. Dias depois, o prefeito fez um evento onde recebeu mais de 200 mil livros e mais de 100 computadores, entre outros dispositivos eletrônicos da concorrente, né? Ou seja, a imagem da Amazon foi de que era uma empresa que pisou feio na bola, porque criticou de uma forma que não foi positiva o governo de uma cidade, né, meio que tomando um partido, e uma empresa ela não pode tomar partido, e isso fez com que as concorrentes dela se aproveitassem da situação e se mostrasse como uma empresa mais consciente socialmente do que ela, né? Então vejam como uma propaganda ela precisa ser muito bem pensada para não ter o efeito completamente inverso daquilo que se deseja, que é vender o seu produto e serviço e ter uma boa imagem no mercado. A gente está encerrando a aula de hoje, né? O objetivo foi a gente ter essa noção de como a propaganda, ao longo da história até os dias de hoje, tem que ser muito bem cuidada para que se possa passar a mensagem correta, né? Pois nós, consumidores, devemos sempre ter produtos e serviços de qualidade, mas que sejam direcionados, sejam oferecidos com respeito. O agronegócio tem um grande caminho a percorrer ainda nesse sentido, e é o que a gente vai ver nas aulas da próxima semana, né? Eu espero que tenha sido produtivo para vocês e que tenham se divertido um pouco, e mais tarde vai ter a atividade disponível para que a gente possa exercitar isso. Eu estou colocando agora o link para o formulário da frequência e agradeço a presença de todos. A gente se vê agora na sexta-feira. Tenham todos uma boa semana.